pessoal, meu nome é Gustavo Reis, sou professor do IF-Sudeste MG, Campus Rio Pomba, do Departamento Acadêmico de Ciência da Computação. Esse vídeo, né, eu vou trazer para vocês agora, né, como que a gente trabalha com um sensor, né, conhecido como sensor ultrassônico, né, mas o modelo dele é HCSR04. Né? Então a gente vai trabalhar com esse sensor que ele é muito legal, né? Que é um sensor muito utilizado quando a gente quer fazer aqueles carrinhos que andam sozinhos e vão evitando obstáculos, né? Ou seja, eles não vão batendo em parede, armários, né? Ou seja, o obstáculo que ele acha na frente, ele desvia dele. Então, como que ele faz isso? Né? Então ele vai usar esse sensor ultrassônico que ele vai emitir, né, uma onda ultrassônica e através dessa onda ele consegue descobrir se existe ou não um obstáculo à frente dele. E aí o carrinho toma a decisão para qual lado ele vai virar, para a direita ou esquerda ou dar marcha a ré. Né? Então, então a ideia do sensor ultrassônico é para isso. Né? É uma das funções dele, né? Uma das funcionalidades para a gente poder fazer uso do sensor ultrassônico. Mas aí é o seguinte, antes da gente ver, né, o funcionamento, o código, as pinagens do sensor ultrassônico, vamos ver um pouquinho aqui, né, sobre, né, a característica da onda ultrassônica. Né? A gente já chegou a ver num vídeo passado aí, né, sobre a onda sonora, quando a gente viu lá o buzzer, lá, o funcionamento do piezo, né, o buzzer que a gente conhece aí. E lá a gente viu que a característica de uma onda, ela é uma onda, a onda sonora, ela é uma onda mecânica, né? E o sensor, a onda ultrassônica não deixa de ser isso também. Né? Então, dentro da física, vamos falar assim, né, a gente tem aí dois tipos de onda, né? Dois tipos, não, vamos falar assim, a gente tem a onda sonora que nós, seres humanos, conseguimos escutar, que vai de 20 Hz a 20.000 Hz, né? E o que está abaixo disso é considerado uma onda infrassom. Né? E o que está acima desse intervalo de 20.000 Hz é a ultrassom. Né? Então, o que a gente vai ver hoje aqui é o ultrassom. Quem que usa, quem que faz uso desse tipo de onda sonora? Né? Se for o infrassom, né, alguns animais conseguem se comunicar através dessa frequência, né, que normalmente são baleias, né, girafas, tá? Então, ou seja, são animais que conseguem comunicar entre eles através de uma emissão sonora, né, inferior à frequência que nós, seres humanos, conseguimos captar. Né? O que estiver acima dessa frequência, que é considerado ultrassom, né, tem animais também que fazem uso dessa comunicação com essa característica da onda, né? Que são os animais aqui, né? Estão até aqui embaixo, né? Eu passei bastante coisa aqui, mas é legal depois vocês darem uma olhada, né, nessa matéria também, tá? Do Brasil Escola, né? Que acima, né, da nossa frequência aqui de 20.000 Hz, né? Os animais que fazem, né? Que comunicam com nessa frequência é golfinho, cachorro, gato, morcego, né? E o legal do morcego, vou pegar ele como exemplo, né? Que como que ele consegue, né, voar dentro de uma caverna escura, totalmente escura e não bate nos obstáculos, né? Então o que ele faz? Então ele emite, né, claro, através da boca dele ali, uma onda ultrassônica, né, aonde ela bate num obstáculo e ela volta, ela retorna. E no retorno ele capta pelas orelhas dele, então ele consegue calcular, né, a distância que ele está daquele obstáculo e ele conseguir desviar daquele obstáculo. É isso que ele faz. Então esse sensor ultrassônico que nós temos, que a gente vai usar aqui, o HCSR04, ele faz isso. Então ali quando a gente, até voltar aqui nele aqui, né, ó. Então quando a gente vê aqui parece dois olhinhos e um par de olhos, né, que nada mais é que um lado, digamos assim, né, é como se fosse uma caixa de som, vai emitir esse som numa frequência alta, né, ou seja, numa frequência ultrassônica, e o outro lado é como se fosse um microfone, ele capta, né, a onda voltando, e com isso ele consegue calcular a distância. Então é isso que funciona. Então, ou seja, o lado dele aqui, ó, tá, ó, é aqui que ele tem aqui um T aqui, uma letrinha T, é o trigger, ou seja, é o cara que dispara, tá? A onda ultrassônica. E o R aqui que é o receiver, né? Ou seja, ele recebe, né, a onda que bateu no obstáculo e voltou. E aí a gente consegue calcular a distância. Mas, poxa, como que a gente consegue calcular a distância com isso? Então vamos pegar aqui rapidão aqui, ó.
Deixa eu trazer essa telinha para cá. Deixa eu só aumentar aqui, quer ver? Deixa eu só ver aqui, quer ver? É distância pelo tempo, né? Então, deixa eu só aumentar bastante esse cara. Né? Então, a gente vai usar a física. Né? Para calcular isso, a gente usa a física, que é a velocidade é igual à distância pelo tempo. A velocidade, né, da onda ultrassônica, ela é dada numa velocidade constante, tá? Então ela não varia no meio que se propaga a onda, que é o ar, né? Então aqui ela se dá em 340 metros por segundo. Então aí eu quero saber é a distância, né? Eu quero saber a distância. E aí o que acontece? O tempo a gente tem que calcular, já que a velocidade ela é constante, basta eu calcular o tempo que ela se propaga, bate no obstáculo e volta. Então eu conto esse tempo dele aí. Eu contando esse tempo, aí eu consigo agora descobrir qual que é a distância que eu estou daquele obstáculo. E é isso que a gente vai fazer, tá joia? Então vamos lá, depois a gente volta nessa telinha aqui de novo, a gente vai precisar dela. Mas olha só, deixa eu só dar um zoom aqui, diminuir o zoom, né? Então, o que acontece? Antes de a gente ver o código, né? Então a gente vai dar uma olhada aqui primeiro, né, no protótipo nosso aqui. A ideia desse protótipo aqui, tá, é a gente calcular a distância e quando simular, vamos falar assim, aquele sensor de ré de um carro. Tá? Só que aqui a gente vai fazer de uma forma bem simples. Tá? À medida que você vai dando ré com o carro, né, chegar numa determinada, quando ele vai chegando em determinadas distâncias de um carro que está atrás dele, de uma parede, o que seja, ou seja, um obstáculo que esteja atrás dele, ele começa a apitar. E quanto mais próximo ele está do obstáculo, ele apita de forma mais rápida, né? Então aqui a gente não vai apitar, aqui eu vou acender um LED, tá? Então a gente vai simular o seguinte: se ele estiver a 40 centímetros de distância ou menos do obstáculo, ele acende o LED vermelho para parar o carro, que não pode mais andar para trás, tá? É essa que é a ideia. Mas enfim, como que funciona? Quais são os pinos, né, que tem aqui no meu sensor HC-SR04, né? Eu tenho um pino de energia, ele é alimentado por 5 volts, então eu coloquei nessa pinagem aqui, nessa barra aqui da minha protoboard, que vai nos 5 volts do Arduino. E ele tem um pino também de GND, o negativo, que vai no GND do Arduino. Ele tem dois pinos aqui agora, o trigger e o eco. Né? O trigger é o que dispara, o eco que recebe a informação. Então o trigger dele aqui, ele tem os dois pinos são digitais. Então o trigger dele eu coloquei na porta digital 9 do Arduino e o eco na porta 8 do Arduino. Tá? Ou seja, é onde que eu vou disparar o sinal e vou ler o sinal. Tá? E aqui em cima eu coloquei um LED vermelho, no lado negativo dele no GND do Arduino e o lado positivo dele na porta digital 10. Ou seja, quando estiver a 40 ou menos, né, centímetros de distância no obstáculo, eu vou acender, né, eu vou ligar o pino 10, que automaticamente liga o LED. Tá, joia? Então é assim que ele vai funcionar. Então eu vou deixar aqui no cantinho aqui e a gente vai ver agora o código dele, tá? Eu vou deixar bem no cantinho aqui, porque o que interessa é só funcionando o sensor ultrassônico e o LED, tá? Então vamos ver o código dele aqui. Seguinte, eu tenho aqui, né, a medida que eu vou calcular, ela vai ser em centímetros, tá? Então, e eu vou fazer uma conversão também em polegadas, só para a gente também aprender aqui a fazer a conversão de centímetros para polegadas. Tá? E eu tenho o LED aqui, então, ou seja, estão tudo zerados, as duas variáveis, e o LED aqui, porta 10. Beleza? E aqui eu tenho uma função, tá? Aqui foi criada uma função, que é o Read Ultrasonic Distance, que ele recebe como parâmetro, tá? O pino da porta do trigger e o valor do pino do eco, né? Ou seja, que vai receber informação, ou seja, que vai disparar o sinal e que vai receber o sinal, a onda, tá? Então é isso que ele faz. Então o que é feito aqui? Quando eu passo o trigger para essa função, ele configura o pino do trigger, que é o pino 9. Deixa eu ver se é o pino 9 mesmo o trigger, só para não falar errado. Né, ó, vamos ver aqui. Pino 9, isso mesmo, tá? Não falei errado. Memória está boa e o Tinkercad não deixa não me libera aqui para eu mudar para cá. Isso. Tá, então é o pino 9, então ele configura o pino 9 como saída, porque ele vai emitir,
uma onda ultrassônica, tá? E aí, e logo em seguida, né, eu desligo esse pino, só para garantir. Desliguei ele, tá? Desligo ele, ou seja, dou um digital right, o pino 9, LOL, desligo esse pino, só para garantir, deixar ele em silêncio. E espero 2 microsegundos, tá? 2 microsegundos significa que é 1 milhão, um segundo, né? 1 microsegundo equivale a 1 milhão de segundos, né? Ou seja, então aqui eu espero 2 microsegundos, ou seja, 0,00002 segundos, tá? Então, ou seja, espero bem pouquinho mesmo, né? Menos que um piscar de olhos aí, tá? Então eu espero isso aí só para ele deixar desligado e depois eu ligo ele. Quando eu ligo o pino 9, tá? Eu vou esperar 10 microsegundos. Ou seja, o tempo é mais do que suficiente para ele emitir uma onda sonora na frequência de ultrassônica. Tá? Então é isso que ele faz. Quando ele faz isso, eu vou lá e desligo o pino de novo, para ele parar de emitir, porque ele fica emitindo uma onda ultrassônica durante 10 microsegundos, é bem rapidinho. E desligo ela, para ele parar, para ele ficar em silêncio. Depois que ele fica em silêncio, eu tenho que capturar essa onda ultrassônica, o retorno dela. Tá? Então, para recuperar, para capturar o retorno, eu vou lá no pino do eco, que é o pino 9, pino 8, né? O pino 8, e eu vou lá e leio essa onda ultrassônica, o retorno dela. E quando eu faço isso, eu uso essa função pulse in, que ele vai pegar o eco pin high, né? Ou seja, desculpa, né? Aqui em cima eu configuro, né, o pino como input, ou seja, o pino do eco como input para ele poder ler a onda ultrassônica. E eu mando ler aqui embaixo. E essa função pulse in, né, o que ele vai fazer? Ele vai ler e vai ver o tempo que ele ficou lendo aquela onda. Ou seja, o tempo de desligar o trigger e desligar ele e ler a onda. Ou seja, ele calcula esse tempo. Então, calculando esse tempo, ele sabe o tempo de ida e volta da onda. Tá? Então, vamos supor, para ir e voltar, levou 1 segundo. Tá? Então, é isso que ele vai fazer. Mas aqui ele está trazendo isso em microsegundos. Tá? Porque eu estou fazendo tudo com delay em microsegundos aqui. Beleza? Então, ou seja, essa função é para descobrir o tempo de ida e volta da onda ultrassônica. Tá? E ele retorna esse valor para mim. Eu dou o comando return para isso. Aqui embaixo, né, eu faço um void setup. O void setup é para configurar a taxa de transmissão do meu cabo serial, ou seja, da minha conexão USB, para eu ler, que eu vou imprimir, tá? Só para a gente ver aqui o valor, né, da distância do sensor ultrassônico. Então eu vou fazer isso. E aqui eu dou um pin mode LED output, ou seja, lá o pino 10, né, que é o pino 10 aqui do meu LED, né, eu configuro ele como output para ele poder para eu poder acender, né, o LED. Então é isso que eu estou fazendo aqui, beleza? E aí, olha só. Aqui no Void Loop, o que eu faço? Né? Aqui eu tenho um valor aqui que parece meio estranho, né? 0,0.034, né? Que o ponto aqui, né, na notação americana, né, que a gente na programação a gente tem que, quando a gente usa casa decimal, ao invés de usar vírgula, a gente usa ponto, né? Ou seja, então ponto representa a casa decimal na notação americana, tá? Então o que significa esse 0,034? O 0,034 aqui é a velocidade da onda ultrassônica no meio. Ela é constante, né? O que eu tinha comentado um tempinho atrás aí? Olha, a velocidade da onda ultrassônica padrão, né, ou seja, constante, ela é 340 metros por segundo. Só que a leitura que eu estou fazendo aqui, tudo está em microsegundos e em centímetros. Eu quero em centímetros. Então eu tenho que fazer essa conversão, né, da minha velocidade de 340 metros por segundo para centímetros por microsegundos. Então como que eu faço essa conversão? Então a conversão é o seguinte. Eu tenho os 340, só que eu tenho que transformar, né? Eu vou colocar assim, tá? Só para separar aqui, tá? Eu tenho que transformar esse metros por segundo em centímetros por microsegundos. Metro para centímetro, ou seja, 1 metro, equivale a 100 centímetros, tá? E os segundos para microsegundos,
tá? Equivale a 1 segundo, equivale a 1 milhão de microsegundos, tá? Então agora eu consigo transformar esses 340 metros por segundo ao valor da velocidade que é dada em centímetros por microsegundos, tá? Então 100 dividido por 1 milhão, né, é aquela coisa de você cortar as casinhas do zero, né? Corta aqui e corta aqui. Então significa que eu vou dividir a minha velocidade de 340 metros por segundo por 10 mil. Então 340 dividido por 10 mil vão dar 0,034 centímetros por microsegundos. É essa a velocidade que eu tenho, tá? E aí é o seguinte, aí o que eu falei? Olha, aquela função, o Read Ultrasonic Distance, o que ele faz? Ele calcula o tempo de ida e volta da onda ultrassônica. Só que o negócio é o seguinte, a velocidade, a fórmula, né, que é a velocidade que é dada pela distância dividida pelo tempo, né, o tempo é só de ida. Eu não posso ter ida e volta, tá? Então, e a função ele vai calcular ida e volta. Então, ida e volta, por exemplo, faz de conta que deu ida e volta deu 2 segundos, tá? A minha onda. O tempo que eu foi para disparar a onda e voltar, e ela de volta. Vamos supor que deram 2 segundos. Então, o tempo só de ida é o quê? É a metade da ida e volta. Então, ou seja, vale 1 segundo. Então, o meu tempo eu tenho que dividir por 2. Tá? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Então, como o Read Ultrasonic Distance ele me dá o tempo de ida e volta, então o tempo que ele me retornar eu tenho que dividir por 2. Eu já dividi ele aqui. E multipliquei o tempo pela velocidade dados em centímetros por microsegundos. Então, eu multiplicando, né? Aí, por que eu multipliquei aqui? Se lá eu dividi, né? Aqui a ideia é o seguinte: é isso daqui, ó. Aí a gente faz aquela aquela manipulação dos dados, né? Que é se eu tenho a velocidade, né? E eu tenho o tempo, eu quero saber qual que é a distância. Então, a distância é dada pelo quê? Né? Ou seja, eu pego o V, né? A velocidade que está aqui desse lado, né? Só espelhei, né? O que é a distância? A distância, então, eu pego o que está desse lado aqui, que está dividindo, passa para o outro lado, para o outro termo, multiplicando. Então, vezes tempo. Tá? Então, a distância é dada pela velocidade vezes o tempo. Né? Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Ó, velocidade pelo tempo, mas só que o tempo dividido por 2, porque ela é o tempo de ida e volta. Então, eu tenho que só ter o tempo de ida. Então, divido ela por 2. Feito isso, eu tenho a distância em centímetros. E como que eu converto ela para polegadas? Né? Ou seja, eu pego centímetros e divido por 2,54. Aí eu tenho ela em polegadas. Então, eu venho aqui e imprimo também a velocidade. Desculpa, a distância em polegadas e em centímetros. E aí o negócio é o seguinte, tá, beleza, tem lá, como a ideia é simular, né, um sensor de ré do carro, né, então o que acontece aqui? O sensor de estacionamento, né, aquele de ré lá para ver se vai bater ou não, né, no obstáculo que está atrás do carro. Então o que eu fiz aqui? Né? Então faz de conta o seguinte, se eu tiver 40 centímetros, menos do que 40 centímetros, ou seja, 39 centímetros para baixo, ele tem que acender o LED vermelho, ou seja, eu tenho que parar, eu não posso mais andar com o carro. É essa que é a ideia. Então eu pego o centímetro aqui, ou seja, eu leio o centímetro, fico lendo aqui e vejo o valor do centímetro. Então, se ele for menor do que 40, ó, ele vai lá e acende o LED. Ou seja, eu dou o comando digital write, o LED no pino 10, dou um high nele, significa que eu vou acender o LED. Agora, se eu tiver uma distância diferente do que 40, ou seja, 40 para cima, eu apago o LED, ou seja, eu posso continuar dando ré, que eu estou numa distância ainda razoável, que eu não vou bater no obstáculo. É isso que ele faz. E depois eu dou um delay aqui 100, ou seja, eu espero 100 milissegundos só para ele poder voltar no loop e ler novamente o sensor ultrassônico. Tá? Então vamos lá, então vamos ver aqui como que ele funciona. Ó, vou dar aqui um Start Simulation, tá funcionando, tá aqui. Então, enquanto isso, eu vou mostrar aqui o Serial Monitor, né, ó, então eu estou aqui ó, a 31 polegadas, né, de distância, ou equivalente a 80 centímetros do obstáculo. Quando eu clico no sensor ultrassônico aqui, ó, tá, ó, deixa eu trazer mais um pouquinho para cá. Tá, então aqui, ó, quando eu vou esse círculo ele simula, né, a ideia de um obstáculo.
Então a medida que tá vendo, ó, aqui, ó, só para a gente ter uma noção aqui, ó, ele tá batendo, tá, ó, tá batendo que eu falo com o valor, tá? Aqui tá 80 centímetros, aqui tá 81,6 centímetros, tá? Porque aqui ele tá em float, aqui eu tô trabalhando com inteiro. Aí faz a conversão, eu perco um pouquinho aí do valor, tá? Então, ou seja, à medida que eu vou, ó, me afastando, né, ó, eu tô lá 147 centímetros do obstáculo, aí tá aqui 145, né, porque é por causa da conversão do inteiro de float para inteiro. Mas olha só, se eu for me aproximando, ó, percebo que aqui o LED ainda tá trazendo um pouquinho para cá. Tá, o LED está apagado, tá? Ó, eu tô 75, 74, 60, ó, vou chegar aqui a próximo 40, ó, e continua apagado, tá? Ó, 43, 42, 41, 40, ainda ele vai manter apagado. Se eu tiver abaixo disso que ele acende, ó, acendeu, 36 centímetros, tá? Então, ou seja, né, o nosso sensor de ré aqui está funcionando direitinho, ou seja, então lá no meu carro lá vai aparecer lá no painel lá a luzinha vermelha, você para, não continua dando ré, não só você vai bater, então 40 centímetros está uma distância ainda segura para não bater o carro, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês em relação ao sensor ultrassônico, tá? Aguardo vocês no próximo vídeo aí, valeu, brigadão.